Feira Literária de Andaraí. A leitura faz andar o mundo. 25 a 28 de março, formato virtual. Mesas, lançamentos, oficinas, artes. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre. Homenageado Paulo Freire, 100 anos. Realização: Viver Cultura e Meio Ambiente. Apoio financeiro: Programa Aldir Blanc Bahia, Fundação Pedro Calmon, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. A FLIAN, Feira Literária de Andaraí, sediada na cidade natal de Herberto Salles, não poderia ter outro princípio que não o fortalecimento e a democratização do acesso ao livro e práticas de leitura. Pretende-se ainda colocar esta cidade histórica baiana, localizada na Chapada Diamantina, no calendário de feiras e festas literárias que acontecem no estado da Bahia e no Brasil. Bem-vindo a todos e todas! Continuando a nossa programação da manhã, da FLIAN, Feira Literária de Andaraí, vamos assistir à live dos lançamentos de livros dos autores Ricardo Ismael e Ivan Antônio, com a mediação de Alan Lobo. Veja a nossa programação completa no site flian.com.br. Vem viver FLIAN! A FLIAN, Feira Literária de Andaraí Virtual, segunda edição, é uma realização da Viver Cultura e Meio Ambiente. Conta com o apoio institucional da Prefeitura Municipal de Andaraí, Instituto Anísio Teixeira, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Universidade Estadual da Bahia, Secretaria Estadual de Educação e do Instituto Paulo Freire. E tem o apoio financeiro do Programa Aldir Blanc Bahia, Fundação Pedro Calmon, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Tenho todos e todas um excelente lançamento. Bom dia a todas, bom dia a todos. Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos à FLIAN, Feira Literária de Andaraí. Nós começamos nossa programação ontem, dia 25 de março, e seguimos até o dia 28. Hoje a gente dá início às mesas de lançamentos de livros, tá? A FLIAN é uma realização da Viver Cultura e Meio Ambiente e tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Pedro Calmon, Programa Aldir Blanc Bahia, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Estamos aqui hoje para fazer esse primeiro lançamento, uma grande honra, uma grande alegria estar aqui com vocês, com a FLIAN, falando diretamente aqui da Chapada Diamantina para o mundo, para esse mundo virtual que consegue reunir gente do mundo inteiro, da Bahia inteira e, quiçá, do Brasil inteiro. Nós estamos aqui hoje com dois autores lançando seus livros, Ricardo Ismael e Ivan Antônio. Eu vou apresentar eles para vocês, e aí eu vou chamá-los para fazer uma breve saudação e a gente inicia aí com o lançamento. Ricardo Ismael é jornalista e escritor, nasceu em Serrinha, no semiárido baiano, é filho de uma dona de casa e de um marceneiro, cursou a faculdade de licenciatura em História na UFES, Universidade Estadual de Feira de Santana, é bacharel em Comunicação com habilitação em Jornalismo pela UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Desde 2001 atua como jornalista na Rede Bahia de Televisão, onde é repórter especial, editor e apresentador. Há 10 anos ocupa a função de apresentador titular do telejornal Jornal da Manhã. Lançou o primeiro livro em 2017, O Curioso Destino de Rita Quebra-Cama e Outros Contos, pela editora Solis Luna. Em 2020, lançou este livro que vamos apresentar aqui agora na FLIAN, que é o primeiro livro infanto-juvenil de sua autoria, que é A Princesa do Olhinho Preguiçoso, pela Mojubá Editora. Neste ano, em 2021, ainda vai lançar também pela Mojubá outros 2 títulos infanto-juvenis, O Menino de Asas Invisíveis e Deu a Louca na Bicharada. Ricardo Ismael, seja bem-vindo. Obrigado pela saudação. Quero dizer da minha alegria em fazer parte desse momento, né, deste primeiro evento de lançamento da FLIAN, segunda edição virtual. Estou feliz demais em estar aqui e vamos ter um momento bacana de bate-papo a partir de agora.
Obrigado, Ricardo. Vou apresentar agora para vocês Ivan Antônio. Ivan Antônio é escritor, nasceu em Arco Verde, Pernambuco. Ivan Antônio é poeta, compositor, cantor, ator, diretor de teatro e cinema e criador do Teatro da Solidão Solidária. Graduado em Cinema e Vida pela FTC e pós-graduado em Literatura Brasileira e em Neuropsicopedagogia pela Faculdade Metropolitana de Ribeirão Preto, em São Paulo. Tem 10 livros publicados e lançados no Brasil e no exterior. Como compositor e diretor de teatro, excursionou pela América Latina, Estados Unidos e Europa, representando o Brasil em festivais internacionais de teatro e música. Ivan Antônio, seja bem-vindo. Salve, salve, gratidão pelo convite, estou muito feliz. Saudar também meu querido Ricardo Ismael, uma honra estar aqui na mesma mesa que você, e a todos vocês, Alan, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, Ivan Antônio. Então, vamos partir para apresentar esses livros fantásticos para vocês. Eu vou convidar Ricardo Ismael para apresentar seu livro infanto-juvenil, A Princesa do Olhinho Preguiçoso. Bom, então, eu quero também saudar aqui ao querido Ivan Antônio. A alegria e a honra são minhas em estar aqui nessa mesa contigo, falando de livros, falando de literatura, de produção infanto-juvenil, de livros para a infância, né? Enfim, como queiram chamar. É um momento importante, né? Vivido por todos nós, assim, é simbólico, é muito significativo que a gente possa estar num momento como esse, numa sexta-feira, do meu pai Oxalá, podendo falar de livros, podendo falar de, enfim, daquilo que é caro para a gente, né? E da importância dessa literatura, da força que ela tem, num tempo tão estranho que a gente vive, né? Enfim, de tantas dificuldades e de tantas perseguições. Então, mais do que uma figura de linguagem, mais do que uma força de expressão, é muito simbólico, é um ato mesmo de resistência esse nosso aqui, de estarmos podendo falar sobre algo que é tão importante, que é a literatura e a produção de conhecimento, artes e a intelectualidade, né? Então, para mim é de muita alegria mesmo. Alegria também poder falar deste meu novo livro, né, desta minha nova obra, que é uma obra que abre as portas para mim de um universo que até bem pouco tempo eu não imaginava por ele enveredar, não tinha como uma seara, como um campo de atuação, que é a literatura infanto-juvenil. Vi um pouco mais a distante, embora gostasse muito dos livros infanto-juvenis, porque entendo que estes livros têm um papel muito importante e necessário na formação dos nossos jovens, em casa, na escola, enfim, nos espaços sociais. Entendia, mas estava à distância dessa literatura, né? E, de repente, eu me vejo aí convidado, me vejo aproximado desse incrível universo admirável da literatura infanto-juvenil. Digo isso porque o livro nasceu de uma forma muito despretensiosa. Eu estava em casa, envolvido num outro projeto, num romance, né, um livro para adultos, digamos assim, e muito envolvido, mergulhado de cabeça, numa trama muito densa, numa história de uma personagem que tem a vida atravessada pela violência, que é uma travesti brasileira, e, de repente, no meio da pandemia, eu fui provocado pela Mojubá Editora a fazer algo diferente, né? Fazer algo que pudesse servir como desafio para esta minha produção enquanto escritor, né? E eu já vinha de um outro livro, Rita Quebra-Cama, que também é um livro de contos, um livro para adolescentes e adultos, e é quando, então, se põe no meu horizonte, no meu radar, essa literatura infanto-juvenil. E aí eu aceitei o desafio, sou movido por desafios, eu gosto muito dos desafios, e me lancei de cabeça, portanto, e fui estudar um pouco mais a respeito desta produção, como se dá, linguagens, abordagens, formas de comunicar. Fui em busca de um ilustrador, né, que pudesse se juntar a mim nesse projeto, em que pudéssemos juntos construir algo bacana para nossas crianças. Então, eu me vi no meu principal desafio, que era encontrar o tema, sobre o que eu ia falar. Como não havia me programado, não tinha nada pensado, eu fui olhar para mim mesmo, né? Eu voltei esse olhar para mim, para minha família, para os meus, e aí eu
me deparo com a possibilidade de falar sobre algo que a minha família estava vivendo, né? Especificamente a minha sobrinha, a minha afilhada também estava vivendo. E eu me refiro a Ana Lara, que é uma menina hoje com 10 anos, e que tinha acabado de ser diagnosticada com ambliopia, né, que é uma dificuldade, né, um retardo, digamos assim, no desenvolvimento da visão de um dos olhos, e a gente já está vendo aí, portanto, a capa do livro, A Princesa do Olhinho Preguiçoso, eu tenho ele aqui também, a versão em português. Então, Ana Lara, ela meio que inspira a personagem do livro, que é a Princesa Lalá, que é essa menina preta, que usa óculos, e que também é diagnosticada com ambliopia, né? Popularmente conhecida como olhinho preguiçoso, que, como eu disse, esse retardo, essa lentidão no desenvolvimento da visão. Os olhos precisam trabalhar da mesma maneira, né, emitir sinais da mesma maneira para o cérebro, não é o que acontece com quem tem ambliopia, e daí a necessidade de um tratamento. Existem técnicas um pouco mais modernas hoje, mas naquela época a técnica mais usual era o oclusor, a utilização do tampão, num olhinho saudável, digamos assim, para forçar o olhinho preguiçoso, o olhinho com ambliopia, a se desenvolver. Esse é o mote, esse é o pano de fundo, mas não era o suficiente para criar uma história, né? Não havia ainda o conflito. Embora eu pudesse ambientar a história nesse contexto de uma menina e com seus dilemas próprios, em ter que usar um tampão, em ficar dias e mais dias, e meses, e até anos com esse oclusor, eu precisava de um conflito maior, que envolvesse o coletivo, que envolvesse o grupo, que me desse elemento, lastro, né, substância, para criar uma trama ficção voltada aí para o nosso público infanto-juvenil. E aí, conversando com a própria Ana Lara, a gente chegou ao universo da escola, e eu comecei a questioná-la como era na escola, o fato de ela usar tampão, o fato de ela usar, além do tampão, óculos de grossas lentes, né? É o caso aqui, tem ela lá com seus óculos. E aí eu fiquei até admirado em saber que a escola da minha sobrinha tinha todo um trabalho voltado para as diversidades, né? Para o entendimento das diversidades, inclusive para o combate ao bullying. Esse foi o start que eu tive. Falei, bom, tá aí então o conflito que eu preciso para inserir essa personagem, que se chama Lalá, né? É também uma referência a Ana Lara, a minha sobrinha, e então eu criei essa história, a história dessa menina, que tem, à época, 6 anos, que é uma menina, como eu disse, negra, uma menina alegre, brincalhona, cheia de amiguinhos na escola, e que, de repente, começa a ter dificuldades para enxergar em sala de aula, não consegue mais prestar atenção nos assuntos, e aí ela é levada para o médico, que faz o diagnóstico da ambliopia. Partindo deste ponto da ambliopia, do diagnóstico, ela começa também a ter na escola os episódios de bullying. Ela começa a ser perseguida por um coleguinha, e aqui eu trago esta figura, que é, evidentemente, um arquétipo, né, do perseguidor, que é o Breno, que é esse menininho aqui. O Breno, ele aparece na trama como aquele que vai detonar, acionar o bullying contra a Lalá, e aqui a gente já tem a Lalá, que é chamada por ele de 4 olhos, né, de menina pirata, de Capitã Gancho, enfim. Então, a gente tem, portanto, aqui o conflito, né, que é essa relação deles começa a se dar de uma forma muito difícil na escola. Lalá começa a sofrer, ela vai murchando como uma flor. Aquela menina que começa na história viva, alegre, brincalhona, que transforma, que faz festa em tudo. Aqui nós temos a Lalá, brincando com os pais, né, no universo dela. De repente, essa criança murcha, e ela começa a perder o brilho e a alegria, e aqui a gente tem ela lá chorando na escola por conta dos episódios de bullying. Bom, esse portanto, em resumo, é o mote da história, né? É assim que nasce a Princesa do Olhinho Preguiçoso. E por que princesa, né? Por que investir essa menina preta de 6 aninhos com, vamos dizer, essa vestimenta de realeza, né? Porque eu queria mesmo que fosse, primeiro, queria que esta personagem nos remetesse à ideia de novos arquétipos, de novos modelos, de novos paradigmas para a nossa literatura infanto-juvenil.
Eu queria que essa menina preta ocupasse todas as páginas do livro, da capa contra capa. Eu queria que ela começasse vibrante, com seus cabelos crespos, com o seu nariz diferente, com os seus olhos grandes, e que fosse considerada uma princesa sendo assim, sendo desta maneira. E assim foi. E dessa maneira nós construímos, com a ajuda do Heitor Neto, que é o ilustrador, a princesa Lala, esta princesa do olhinho preguiçoso. E vamos acompanhando, portanto, no decorrer dessas 32 páginas, esta mudança no comportamento, né, esta alegria que se transforma em tristeza, em apatia. E aí eu vou inserindo na trama, né, no dilema dela, no conflito com ela e com o Breno, aquilo que eu pesquisei bastante, muito a respeito da ambliopia e também a respeito do bullying, dos efeitos, das consequências desastrosas que o bullying pode ter na vida de uma criança, e tem na vida de uma criança, né? Para isso eu estudei muito, como eu disse, mergulhei de cabeça nesse universo, e fui conversar com quem entende, com os especialistas. E aí eu vi os médicos, os oftalmologistas, os pediatras especializados em oftalmologia, e conversei com psicólogos, pedagogos e com os pais de crianças que passaram por isso, que também sofreram bullying em razão da sua condição, né? Então, muito do que a gente vai ler na história da Lala, de falas, de preocupações, muito disso vem do que eu ouvi, vem desse material que eu colhi nas minhas conversas, nas minhas leituras, especialmente na minha escuta, nesse exercício da escuta, sabe? Nesse lugar de escuta que eu fiz questão de exercitar, para poder, de alguma maneira, me inserir, me colocar, me desconstruir enquanto adulto, quarentão, e tentar encontrar o lugar desta criança, o lugar de experiência dessa criança, de vivência dessa criança. Ora, parece óbvio, não conseguiria, para um adulto, como se colocar nesse lugar, como expressar os falares, os dizeres, sabe? Como encontrar esse lugar? E eu fui viver isso. A única forma era, de fato, sentar com essas crianças, e, para além da minha sobrinha, com muitas outras, e depois de ouvir os pais, e depois de ouvir os especialistas, sentar com essas crianças, sentar de modo virtual, né? Uma forma simbólica de falar, porque eu tive conversas virtuais com elas, e assim eu cheguei àquilo que eu acho que foi o tom da história, né? O tom do livro. E essa história está aqui, nessas 30 e poucas páginas, que eu tenho dito que é muito mais do que um livro para a criança ou para o pré-adolescente, é muito mais do que um livro sobre uma menina que sofre bullying, é muito mais do que um livro sobre... que tem, inclusive, e pode ter uma leitura do ponto de vista racista, mas é um livro sobre coragem, sobre... força de vontade, um livro sobre afetos, né? Porque o grande gancho da história para mim é exatamente isso, é o entendimento da importância do afeto e da empatia, que é o que acontece. É quando a gente tem a virada da história, é quando a professora entra na história, é quando os coleguinhas entendem e a gente tem a virada na trama. E é quando esse conflito se dilui e a história envereda e desemboca aí nesse desfecho de empatia, que é como eu gosto de falar, que termina a história A Princesa do Olhinho Preguiçoso. Acho que eu falei demais, né? Não, Ricardo, você foi ótimo, falou muito bem e trouxe aí uma explicação, uma apresentação maravilhosa da Princesa do Olhinho Preguiçoso. Muito lindo todo o projeto. Você quer falar mais um pouco? Não, é porque acabei de ver aqui na tela, a equipe acabou de colocar as capas das versões em inglês e em espanhol, porque o livro ele foi lançado em português, mas a editora Mojubá também tem a história adaptada, traduzida para o inglês e para o espanhol, né, como também formas de trabalhar isso em escola, em sala de aula, com material pedagógico, paradidático. Então, só para ilustrar que além da versão em português, nós temos as versões em inglês e em espanhol. Maravilha, a Princesa do Olhinho Preguiçoso vai para o mundo, então, né? Já está. Já está no mundo, exatamente, perfeito. Muito legal esse caráter educativo do livro, né? Lembrando que a Flian homenageia Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, em 100 anos.
Então, muito bom ouvir a explicação do livro, Ricardo, todo o projeto, né, toda a pesquisa, toda a fundamentação que você fez para construir essa obra. Muito, muito linda, parabéns. Obrigado. Vou até colocar um comentário aqui já no YouTube, antes de passar a palavra para Ivan. A gente está aqui com a biblioteca Herberto Salles, está participando aqui da live, e eles fizeram um comentário muito legal que eu tenho que passar para você, Ricardo. Salve a todos, este livro acrescentaria muito ao nosso acervo infanto-juvenil. Tá dado o recado, viu, Ricardo? Ah, maravilha. Vou pedir a Lila aqui, não sei se Lila está aqui na Mojubá, está acompanhando a gente, para fazer uma doação aí, Lila, por favor. Aliás, eu sei que você vai passar a palavra para Ivan, mas é só para dizer que a gente faz questão de que o livro circule, né? Ele precisa estar nas bibliotecas, precisa estar especialmente nas públicas, nas escolas públicas, acessível às crianças, aos pais, enfim, a quem queira ler. Não há sentido para o livro que não seja esse, né? Isso, a leitura faz andar o mundo, né? Como disse Paulo Freire, é o mote da Flian. A Biblioteca Herberto Salles é em Andaraí, né? Na sede da festa. Então, Herberto Salles. Muito obrigado pela presença, né? E eles vão ficar muito felizes de receber essa cópia. Agora eu queria passar a palavra para Ivan Antônio, que vai apresentar seu livro Num Piscar de Olhos, né? Sua nova coletânea de poesias, né? De sua autoria. Ivan, por favor, seja bem-vindo. Primeiro, a felicidade de ouvir o Ricardo Ismael, né? Porque é um livro que mostra não só a personagem, mas a sua própria alma de autor, né? E a sua consciência, né? Da sua existência nesse planeta. Eu estava te ouvindo aqui, Ricardo, e muito feliz, porque nós estamos passando um momento de duas grandes pandemias, né? Uma do Covid e outra, que eu poderia dizer, uma pandemia política. E eu acho que a arte, nesse sentido, tem esse grande poder de acalentar as almas, né? E ouvir você, nesse momento, é um acalento, né? Assim, sobre os teus personagens, sobre a tua história, porque a gente vê não só apenas a história dessa personagem, mas a sua própria história. A gente consegue visualizar a sua alma e saber que ter certeza da existência de autores, de gente como você é estar no mundo pensando, eu não estou só, né? Nós não estamos sozinhos. Então, meu livro fala um pouco sobre isso, né? Sobre o meu encontro e reencontro com seres de luz, com pessoas muitas vezes invisíveis, porque é um livro de andanças que eu escrevi ao longo de alguns anos, aí pelos vários cantos do mundo, onde eu buscava encontrar a história de pessoas invisíveis, porque o meu método do Teatro da Solidão Solidária é de uma pesquisa de 20 anos sobre a solidão humana, então, em que, para criar esse método, eu dormia durante de 5 a 10 dias por ano nas ruas, né? Me vestia de uma pessoa em situação de rua e convivia com essas pessoas durante 10 dias para entender como é que essas pessoas sobreviviam à violência, à solidão, à invisibilidade. E fiz isso durante 10 anos aqui no Brasil. Depois eu fui ampliar essa pesquisa nos Estados Unidos, na Europa, com refugiados. Então, meu livro é sobre esse grande encontro com essas pessoas que, durante 20 anos, 10 anos no Brasil, depois fora, eu encontrei pessoas dormindo debaixo de pontes, marquises, em presídios, em FEBEMs, que tinham a poesia mais forte do que a minha poesia, mas que não tinha nenhuma possibilidade de mostrar ao mundo esse outro lado do bem e do belo. Então, a minha poesia, Num Piscar de Olho, fala sobre isso, não é? Sobre as possibilidades que nós temos quando a gente se dá essa oportunidade de encontrar bondade em quem quer que seja, em todos os lugares. Então, quando eu estava ouvindo o Ricardo, eu estava pensando, poxa vida,
como esse livro tem a ver com as pessoas que eu encontro, e aqui, né, nesse lançamento. Então, é um livro que eu estou muito feliz de ter escrito, porque ele dá visibilidade à alma dessas pessoas, né, em cada verso, em cada palavra que eu escrevo, é uma alma que desponta, e é isso. É um livro que me revela, mas, sobretudo, revela aquelas pessoas que não têm a oportunidade de se mostrarem pessoas humanas, fraternas, solidárias, e que, às vezes, a sociedade só os tem, ou só os vê como bichos, né? Então, é um livro que fala de poesia, que fala sobre esse meu compromisso com a existência. É isso. Obrigado. Você que fala maravilhosa, que pesquisa maravilhosa também. Sabe o que Ricardo falou sobre a escuta, você também aplicou na sua pesquisa, não só da escuta, como também de, num piscar de olhos, abrir os olhos para enxergar essas pessoas, né? É a escuta e tirar essas pessoas de sua invisibilidade. Ivan, eu queria lembrar que você nos enviou um vídeo recitando uma poesia. Vamos exibi-lo? Vamos lá. Por favor. Peço permissão a todos vocês. Peço permissão a cada um de vocês para falar, porque é urgente. É muito urgente. É urgente dizer que te amo. É urgente dizer que te amo muito. É urgente. É muito urgente dizer ao amanhecer, ao entardecer e quando a noite chegar, pode contar comigo. Você não está só. Tudo vai passar. Calma. Tudo vai passar. Quando eu era criança, eu tinha medo do escuro. E todas as noites, a minha mãe cantava uma cantiga de Niná para eu dormir. É urgente. É urgente que cantemos essas cantigas de Niná. Para quem está com medo. Para quem sente medo. Para quem pensa que está sozinho. É urgente. É urgente dizer, me perdoa. Perdão, por favor. Eu estava errado. Eu não sei todos os caminhos, me perdoa. É urgente dizer que nada, ninguém vai nos separar. Nem a política, nem as religiões, ninguém, nada vai nos separar. É urgente a gentileza. É urgente o amor. É urgente a compaixão. É urgente. É urgente dizer que tudo vai passar. E quando tudo passar, será urgente continuar dizendo, eu te amo muito. Será urgente a gentileza. Será urgente continuar seguindo, amando, se amando, perdoando, se perdoando e seguindo em frente. Amando, se amando, perdoando, se perdoando e seguindo em frente. Vai passar. Calma. Vai passar. Calma. Estamos juntos. Estamos juntos. Texto
Ivan Antônio Viola Allan Kardec Jr. Um beijo no coração. Maravilhoso. Obrigado, Ivan. Por favor. É porque essa urgência, né, de dizer te amo, porque quando a gente tem essa consciência de que a gente veio para essa existência, para um monte de coisa, mas para duas que são principais, eu acho: amar e perdoar. Então, quando a gente tem essa consciência, tudo fica mais fácil, né? Porque às vezes o Ricardo sabe disso, todos vocês, artistas e não artistas que estão participando dessa manhã linda, sabe que muitas vezes a gente esmorece, né? A gente tem, às vezes, não aguenta o peso das coisas, né? E aí aparece anjos de luz, né? Aparece gente que fala, não desista, você está no caminho certo. Então, quando eu escrevi esse poema, foi nesse sentido, porque, principalmente agora nessa pandemia, tem muita gente com vontade de desistir das coisas e da vida. Nesse momento agora, que estamos aqui celebrando a vida, celebrando a poesia, a literatura, a arte, a cultura, deve ter um jovem, uma pessoa com vontade de tirar sua própria vida, porque se sente só. Não se sinta só. É milhões de pessoas, é muita gente vibrando o belo, o bem. Nos dê essa chance de encontrar você com a nossa poesia, com a nossa fala, às vezes pequena, porque a gente não sabe, muitas vezes, como escrever grande, mas é uma fala, é um acalento. Nos dê essa chance. Não parta, porque a gente precisa aumentar esse batalhão de pessoas que resistam à crueldade, à intolerância, ao desamor, à desesperança. Então, Alan, eu estou muito feliz de estar aqui, sabe? E emocionado, porque está tão difícil nesse momento, assim, em que muitos escolhem armas em vez de livros. É muito difícil não desistir, mas a gente não desiste. A gente segue em frente. É isso. Ivan, sua emoção transborda para todos aqui. Os comentários aqui no chat, eu, Ricardo, emocionante sua fala, muito obrigado. Demais. Tem um comentário para você aqui de João Pedro. Bom dia, meu amigo Ricardo Ismael, eu vou fazer um desenho em homenagem a você. Ele disse que quer participar da plateia virtual do Bahia Meio Dia. Tá o comentário no chat, depois você dá uma olhadinha aí. João, tá bom, um beijo para você, tá? Vou pegar o seu contato depois e passar para a produção da plateia virtual, tá? Maravilha, gente. Dando continuidade aqui, eu queria que vocês aprofundassem. Foi uma surpresa gratificante conhecer as pesquisas de vocês. Eu queria que vocês aprofundassem um pouco mais sobre elas, né? Para o Ricardo, como foi adentrar nesse universo do bullying, já que a gente está falando de Paulo Freire, de educação, né? O que significa publicar um livro sobre o bullying, né? Que tem o bullying como pano de fundo, né? Qual a importância que você acha que tem, que esse livro pode ter, como é que está também a circulação dele, né? Ele já está assim, em circulação, já está sendo vendido. E aí depois eu estendo a pergunta para Ivan, para saber um pouco mais dessa pesquisa com essas pessoas invisibilizadas da nossa sociedade. Eu lembro que teve um pesquisador, se eu não me engano, de São Paulo, que fez uma pesquisa semelhante, acho que ele virou gari, passou uns 2 ou 3 anos trabalhando como gari na própria universidade, e os colegas professores dele não o viam trabalhar como gari. Quando ele se transformou em gari, os colegas dele de profissão passaram a não o ver. Ele passou a ser invisibilizado. Então, se você puder aprofundar também depois. Ricardo, por favor. Claro, vamos lá. Eu primeiro quero dizer da minha emoção realmente aí com esse lindo poema do Ivan. É um poema que diz muito do tempo que a gente está vivendo, né? Diz muito do estado de coisas, das nossas muitas emoções, né?
E eu acho que por isso que ele fala tanto e tão diretamente ao nosso coração, né? E nos toca de forma tão especial. E uma frase, entre tantas outras frases bonitas, que eu até anotei: eu não sei todos os caminhos, né? E quem é que sabe todos os caminhos, né? São tantos caminhos. Quantos caminhos cabem nesse todo, né? Quantas trajetórias e quantas vivências, e você bem lembrou aí das pessoas que nesse momento estão no limiar, né? Estão desesperançosas e desacreditadas, e por isso que é tão importante, eu disse isso no início, tão simbólico que a gente possa estar aqui falando dessas coisas, né? E tocando nessas questões, é tão importante. E não à toa, e não acho que há nenhuma pieguice nisso, eu acho que a gente salva vidas, a gente pode salvar vidas com as nossas falas, com as nossas mensagens, com a nossa informação, né, com este acolhimento, com a oferta da mão, né, com o perdão, com a escuta, com a possibilidade de estar com o outro, né, estar ao lado do outro, né, e simplesmente de ouvir. De repente, o que precisa é ouvir, né? Ouvir, e é uma escuta honesta, uma escuta sem julgamentos e sem apontamentos de dedos, é uma escuta pura e simples, né? Isso pode fazer toda a diferença, eu tenho certeza e acredito. Quando você fala que eu não sei de todos os caminhos, me vejo muito nisso, né? E aí fico pensando nos meus caminhos e como esses caminhos se cruzam de alguma maneira. O professor Itamar Aguiar, querido de Vitória da Conquista, que foi o meu orientador na minha dissertação de conclusão de curso, ele fala sobre o trançar de caminhos, né? O trançar e o destrançar de caminhos. Como a vida é esta encruzilhada. Digo isso porque eu vejo tanto dos meus caminhos nesta obra do Ivan, né? Quando o Ivan fala que foi para as ruas para perceber as pessoas invisíveis, né? Para encontrar a bondade em que quer que seja, e dar visibilidade à alma das pessoas, de alguma maneira foi o que eu fiz, ou pelo menos o que eu tentei fazer, em ir em busca dessas crianças que passam por situações de bullying, que são vítimas e que são também os promotores do bullying, né, e igualmente vítimas, né. Foi o que eu fiz, ou foi o que eu tentei fazer, exercitar essa escuta, né, ouvi-las e compreendê-las sem julgamentos. E depois de todo esse exercício, transformar isso num texto ficcional, colocar isso no papel, ilustrar essas histórias e levá-las para as pessoas, né? E de alguma maneira inserir esse texto, esse trabalho, na discussão em torno do bullying e do combate ao bullying, né? Então, entrando um pouco mais na questão que foi colocada aí, o meu exercício ele começou com a identificação do tema. Eu queria falar desta criança com ambliopia. Início eu me mirei na minha sobrinha, Ana Lara. A partir daí, eu busquei problematizar isso. De que maneira? Onde é que está o conflito? Quem seria e aí a gente vai adentrar um pouco nos conceitos da literatura mesmo, o antagonista? Quem seria aquele ou aquela que provocaria as ações, né, que impulsionaria a Lala, a princesa Lala, a tomar determinados posicionamentos, a mover essa personagem principal? E aí a gente tem o Breno, que é esse menino, né, esse coleguinha, que é quem pratica o bullying, mas também é ele uma vítima, né, porque aponta Lala, chama de 4 olhos, de menina pirata, de esquisita, de menina feia, mas também uma criança que não teve esse acolhimento, não teve esse freio, não teve essa orientação, né? E identificados esses papéis, identificados esses elementos, a trama se desenvolveu, né, de uma forma muito, muito leve, né? É assim que foi este o tratamento que eu quis dar ao tema, e foi esta abordagem que eu dei, optando por uma linguagem que fosse uma linguagem que nos aproximasse ao universo da criança baiana, desta menina baiana, tanto que ela se refere ao pai como painha, a mãe como maninha,
É tanto que ela existem existem falares que nos remetem a esse nosso universo mais próprio, mais imediato, porque eu quis buscar essa identificação, né? E não apenas dessa maneira, mas também trazendo estas características físicas da personagem, a Lala, que herda, por exemplo, os olhos da mãe, né, herda o nariz do pai, e que é essa criança que reúne características comuns àquelas que são vítimas do bullying ou passam pelo bullying. E aí também, voltando à questão, a pergunta que foi colocada, eu ouvi os especialistas que traçaram um perfil sociopsicológico desta criança vítima do bullying, como ela se comporta, as alterações desse comportamento, as alterações físicas e motoras e o que acontece a partir daí, né? Essa recusa em ir para a escola, essa recusa em interagir, a vontade de ficar em casa, e aí a gente já tem um pouco dos quadros de depressão. Quer dizer, eu juntei tudo isso, pesquisa de campo, empírica, né, o exercício da escuta, com o conhecimento técnico-científico que esses especialistas me passaram, e aí eu fiz uma grande junção ou mistura ou exercício de juntar e depois separar, sabe? O que é do campo da ciência, mas o que pode vir para o campo da literatura infantil, e como essa informação pode ser simplificada, mas sem infantilizar o meu leitor, esta criança, nem também adultilizá-lo, né? nem também complexar esse texto ao ponto de ele chegar a ser incompreensível. Não, eu precisava encontrar o meio termo, e esse é o grande desafio, essa foi a grande dificuldade. Não foi pensar nos nomes, nas histórias, nas situações, no desfecho, não foi. Foi encontrar o tempo da história, o tempo da linguagem, o tempo da fala da personagem, porque eu quero que a criança que abra veja uma outra criança, né? Que leia a história, que folheie, e de fato veja a Lala falando, e não o Ricardo Ismael. Então esse foi meu grande desafio. Obrigado, Ricardo. Aprofundou ainda mais aí no seu conhecimento do livro. Muito obrigado. Queria passar a palavra para Ivan. Acho que a Lala já pertence a todos nós, né? Assim, já é da nossa família, assim, linda essa menina, linda. O Teatro da Solidão Solidária, Alain, essa pesquisa, né, de 20 anos, em que eu ia para as ruas para entender como é que essas pessoas sobreviviam à solidão, mas não só para isso. Eu passava esses 10 dias com essas pessoas e, obviamente, depois voltava para casa. Uma semana depois eu voltava pelos lugares onde eu os conheci e convidando essas pessoas para as minhas oficinas do teatro. Só que nessas oficinas eu ministro aulas para advogados, empresários, médicos, psicólogos, artistas, estudantes, professores. Uma vez em cada 6 meses eu reúno todo mundo, que eu chamo de uma grande celebração humana, porque a gente junta empresários com população de rua, filhos de empresários com adolescentes da FEBEM, eu dei aula na FEBEM em São Paulo, dei aula no Carandiru. Então, a gente junta ex-presidiários com amigos, oficiais da polícia e sargentos, enfim, que são meus alunos. Então, a gente junta todo mundo para um novo caminho, onde cada um vai ensinar o outro esse caminho modificado, onde esse caminho em que a gentileza é que norteia os nossos passos, que o perdão é que nos capacite a amar o outro. E é muito bacana e faço isso há 20 anos, e o Teatro da Solidão Solidária hoje está em 20 países, além do Brasil, porque, às vezes, quando o empresário vai, o meu aluno que é empresário,
vai numa oficina dessa, quando eu convido, ele já vai encurtinado de uma ideia de que eu sou bacana, eu sou muito legal, sou muito generoso, porque eu sou empresário, e vou na oficina do Ivan, e na oficina do Ivan tem pessoas em situação de rua, vou abraçá-los. Então, sendo empresário, eu fazer isso, sou muito generoso. Mas quando chega lá, faz a oficina, depois bota todo mundo no chão, descalço, tem uma roda de conversa, e eu pergunto, você, qual o momento mais feliz da sua vida, doutor, por exemplo, Manuel? Foi quando minha filha fez 15 anos, e aí eu mandei ela para Disney, na volta a gente fez uma festa surpresa, e ela ficou super feliz. Ok, e qual o momento mais triste? Ivan, foi naquela época do plano Collor, em que eu tive que vender empresa, demitir funcionários, pensei que ia falir, e nesse momento eu pensei, inclusive, em suicídio. Ok. E você, André, qual o momento mais feliz da sua vida? Seu Ivan, foi quando a minha companheira chegou lá no cadeão com o meu moleque nos braços, tinha 6 meses, que ele riu para mim. Naquele momento eu pensei, eu não tenho direito de dar a vida que eu tenho a esse menino, eu tenho que mudar de vida. E isso eu ficava pensando todos os dias quando eu estava preso. Ok, e qual foi o momento mais triste? Ivan, foi naquela época lá da rebelião, que a polícia chegou lá e atirava em todo mundo, a gente se jogava no chão, teve que pegar sangue do outro companheiro que estava morrendo e jogar na gente, a gente não podia nem respirar direito, porque os cães passavam pela gente, a quem estava respirando, e foi o momento mais triste da minha vida. Ok, e depois que você cumpriu pena, saiu da prisão, você voltou para casa? Não, aí eu já tinha separado da minha companheira e não tinha para onde ir, fui morar nas ruas. Eu estou há 15 anos na rua. Ok, André, mas você já teve vontade de morrer, né, cara? De tirar sua própria vida. Porque numa situação dessa, sozinho, depois... Não, Silva, nunca pensei em morrer. Eu estou aqui porque aqui eu estou sendo visto como uma pessoa, como gente. Vocês me olham como gente, não como bicho. Então, não pense em morrer. Nunca pensei, não vou pensar. E aí, Alan, Ismael, o empresário começa a repensar a sua história. Poxa vida, eu tenho tudo, eu tenho amigos, tenho empresa, tenho família. Como é que eu pensei em tirar minha própria vida? Então, quem ajuda quem nesse sentido? Então, nesse sentido, a gente tem um projeto dentro do Teatro da Solidão Solidária que chama-se Meu Irmão Voltou para Casa, que é um projeto muito simples, onde a gente cria um grupo de 10 pessoas para pensar sobre essas pessoas que estão sozinhas, independente de estar em situação de rua ou não. E essas 10 pessoas vão albergar, vão acolher essa pessoa no grupo. Obviamente que as pessoas em situação de rua é o foco maior, não é? Então, é tão importante esse acolhimento, porque, às vezes, as pessoas pensam que estender a mão ao outro, principalmente aquele que está em situação de rua, é dar uma esmola, dar um cobertor, comida. É também isso. Mas isso, muitas pessoas e instituições já fazem, e maravilhosamente bem. Mas o que a gente propõe é, além disso, é acolher essa pessoa no sentido de dizer, olha, você não está só. Em São Paulo mesmo, eu morei 15 anos em São Paulo, a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, tinha um senhor lá, que tem 60 e poucos anos, que começou a fazer teatro com a gente, esteve no elenco de um dos nossos espetáculos, nunca tinha entrado no cinema. Eu lembro do dia que nós levamos ele para o cinema, que ele relutava, a gente foi no shopping center, ele relutava em entrar mesmo com a gente. Porque dizia, não, aí não, Ivan, aí eu não posso. Como você não pode? Não, aí não, eles não deixam. E eu lembro que entramos no cinema, ele chorava o tempo inteiro assistindo o filme, nunca tinha entrado no cinema. E na primeira vez, Ricardo, nós, obviamente, demos roupa, desodorante, sabonete, perfume, conseguimos lugar para ele tomar banho na própria escola. Só que depois, todas as vezes que ele saía com a gente,
e virou isso uma rotina, tudo que ele ganhava na rua, latinha, papelão para vender, ele comprava suas próprias coisas para poder ficar bem. Então, não foi esmola da gente, foi o abraço, foi o estender de mão. Depois, esse amigo, irmão, hoje, querido, foi para Portugal com a gente, num espetáculo, hoje está aí fazendo teatro em São Paulo. Então, aqui no Brasil é isso. Em outros países, é você pegar esses refugiados, alguns, inclusive crianças, que andam centenas de quilômetros a pé, fugindo da guerra, fugindo da morte, e quando chega nos grandes portões, encontra aqueles homens armados, dizendo, volte, você não tem o direito de vir para cá, volte. Mas voltar para onde? Você já está fugindo da morte. Então, a gente cria esses grupos para acolher pessoas. Só que, Ricardo e Alain e todos aqueles que me ouvem, fazendo isso, não nos dá o direito de colocar apenas no lugar do bem, do belo. Porque eu sou aquele menino que caminha quilômetros e quilômetros a pé em busca de uma terra que me acolha e não consigo. Eu sou aquele homem ou aquela mulher faminto que às vezes vê o filho morrendo de fome ou doente durante a caminhada. Mas eu sou também aquele homem armado que diz, não, você não pode. Eu também sou aquele. Porque em cada um de nós tem um lado que é de arrogância, que é porque sabe mais, é porque é doutor, é porque tem um pós-doutorado, é porque é escritor, é porque é artista, é porque é professor, é porque é pai. O bom em você ter consciência disso, que em você tem o cordeiro e tem a fera, é que você os observa não como refém. E tenho dito isso em cada lugar que vou, em cada entrevista, em cada aula que dou, que o Teatro da Solidão Solidária, essa minha pesquisa, quando ajuda as pessoas, eu me sinto muito feliz, mas eu tenho consciência que essa pesquisa que fiz e que eu continuo em construção foi para me salvar. Porque às vezes eu vou no meu carro, alguém me fecha, tenho vontade de dar um tiro na pessoa, de xingá-la. Mas quando eu penso, Ivan, e o que você falou naquela live, no livro que você lançou, na sua aula sobre bondade, sobre compaixão, sobre gentileza? Então, o Teatro da Solidão Solidária é a minha própria cura. A literatura, a poesia que a gente faz para acalentar o outro, nos impede de morrer. Nos fortalece para continuar a nossa jornada nessa existência. Então, nesse sentido, e aí vou me abreviar, eu queria agradecer a duas pessoas que são muito importantes nesse meu livro, No Piscar de Olho. Eu tenho assim, amigos muito generosos, né? O Arthur Moreira Lima, que fez o prefácio de um dos meus livros, o Zé Cabaleiro, que fez o prefácio do meu anterior livro, Amor, Revolução Silenciosa, enfim, tantos outros, o Vanderly, o Belchior, que fez as ilustrações do meu segundo livro, Flores em Pé de Guerra, hoje está nas estrelas, o Belchior, assim como o Vanderly. Mas, nesse livro, em especial, No Piscar de Olho, eu não poderia deixar de agradecer a duas pessoas. Um é o Cacau. Cacau é um dos grandes compositores e cantores brasileiros, um grande artista plástico, tem uma carreira solidificada internacionalmente e dirige um espaço, um centro de luz em São Paulo, que é o Atelier Travessia. Então, queria te agradecer muito, Cacau. Ele que fez o prefácio, um beijo no seu coração, gratidão. E o outro é Dan Ribeiro, que é o meu editor, que é o diretor da editora Calango, né, que me presenteou, me abençoou
com essa possibilidade de tudo que eu escrevo ser publicado, que não é fácil, principalmente no Brasil, em alguns países da América Latina, um escritor ter essa condição do que escrever ser publicado. E o Dan Ribeiro já é o 4º livro que ele publica, a editora, que é uma editora que hoje tem mais de 100 títulos com autores do Brasil e autores estrangeiros. Então, eu queria deixar essa minha gratidão a Cacau pelo prefácio lindo, pela sua amizade, pela sua irmandade, e a Dan Ribeiro, meu editor. Gratidão. Nós que agradecemos, Ivan, pela sua presença, pelas suas palavras sábias, pela emoção, não é tão importante a gente sentir emoção no momento tão triste que a gente está vivendo, né? A gente conseguir se emocionar, ficar triste com o que está acontecendo e ficar alegre com esses encontros, né? Com a possibilidade de a gente reunir aqui Ricardo Ismael e Ivan Antônio para falarem de seus livros, esses objetos encantados, como certa vez Ieda Marques me falou, Ieda Marques, fotógrafa aqui da Chapada Diamantina, me falou que os livros eram objetos encantados, e eu acredito plenamente nela, e vocês são responsáveis por colocar mais objetos encantados no mundo. Muito obrigado. A gente está chegando ao final, vai dar meio-dia, eu queria chamar vocês para as últimas considerações, para as considerações finais, né, principalmente que vocês falassem como a gente pode comprar os livros, né, porque é importante também que a gente compre os livros, que a gente faça porque essa cadeia produtiva do livro gire, para que a gente continue colocando mais objetos encantados no mundo. Então, Ricardo, como é que está? Onde é que a gente compra a Princesa do Olhinho Preguiçoso? Ivan Antônio, o seu livro, como é que a gente faz? É pela internet? E suas considerações finais também. Muito obrigado a todos e a todas, e passo a palavra para Ricardo. Bom, eu vou deixar para agradecer depois, mas então respondendo aí, o Alan, objetivamente, o livro, na verdade os 3 livros, né, porque embora sejam versões, são obras distintas, né, elas se transformam quando adaptadas, então, tanto a versão em português, quanto a versão em espanhol e esta em inglês, estão à venda no site da editora, Mojubá Editora, né. O livro ainda não está em pontos fixos, né, em razão toda da pandemia, dessas dificuldades em acessar as lojas, em a impossibilidade de fazer eventos de lançamento presenciais com as crianças, com as famílias, como a gente gosta. Então ele está à disposição na Mojubá Editora, é só dar uma conferida lá no site, mojubaeditora.com.br, tem as 3 versões, envia pelos correios, e tá tudo lá, tem mais informações também. Lá também serão vendidos os nossos próximos títulos, né, que eu lanço agora em abril, O Menino de Asas Invisíveis, e até o final do primeiro semestre, o Deu a Louca na Bicharada, né, que são esses 3 livros que compõem o meu contrato com a Mojubá Editora. Então, até o final do primeiro semestre, lá estarão eles à disposição. Agora, nesse momento, a Princesa do Olhinho Preguiçoso, nessas 3 versões. Bom, dito isso, eu quero agradecer mais uma vez a Flian pelo convite, a toda a equipe, a Mira, a Tapioca, você, Alan, a todas as meninas dos bastidores, aos meninos também dos bastidores, dando esse suporte a gente, e especialmente a Andaraí, a Chapada Diamantina, esse lugar do meu coração querido, né? Conheci Andaraí há muitos anos, quando ainda morava em Vitória da Conquista, ainda era um estudante de jornalismo, e viajava de mochila nas costas, e me lembro bem de ter conhecido Andaraí pegando carona numa carroceria de um caminhão que transportava trabalhadores sem terra, e aí eu com a mochila nas costas, e fui descobrir Andaraí, depois fui descobrir um pouco de Igatu, e me afeiçoei de tal maneira a esse pedaço do nosso estado, do nosso país, que eu tenho como uma casa mesmo, assim, né? E não descarto a ideia de escrever um dia, quem sabe, sobre, ou de pelo menos ambientar personagens nesse tempo e espaço que é Chapada, né, com tantas figuras e com essa paisagem natural, mas também humana, né, da nossa Chapada, e não descarto, não. Quem sabe nasce um livro ambientado, né,
né, nessa região. E agradecer a todas as pessoas aqui, né, que dedicaram um pouco do seu tempo para essa nossa conversa sobre literatura infanto-juvenil, e eu tenho que terminar agradecendo mais uma vez, né, e dizer que sim, eu estou muito feliz em ter participado desse evento, desta primeira ação de lançamento da segunda edição virtual da FLIAN, desejando sucesso aí a toda a programação, e dizendo que a gente precisa seguir firmes e fortes, com muita coragem, com muito afeto, nesses tempos loucos que vivemos, mas como bem disse o nosso querido Ivan Antônio, isso vai passar, tudo vai passar. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Queria agradecer também, sempre é uma boa lembrança, agradecer a TV UNEB Seabra pelo apoio nessa transmissão, muito importante. Obrigado, Poliana, obrigado, Oswaldo. E vou passar agora a palavra para Ivan, para suas considerações finais. Agradecer a FLIAN, a Emílio Tapioca, querido, a você, Alan, a simpatia, agradecer pelo acolhimento, as meninas da produção, foi uma honra, uma alegria te conhecer, Ricardo, e agradecer a todos que aqui passaram. Eu não tenho como ficar vendo aqui quem entrou, mas eu vi a Raquel e o Wesley, que é uma grande cantora de Juazeiro, da Bahia, a Tâmara Duarte, que é uma jornalista lá da Paraíba, Paulo Brito, ator, diretor, Laíra, minha filha, um beijo, e Maria Flor, minha neta. Enfim, agradecer e dizer que meus livros estão em todas as grandes livrarias. A versão impressa desse novo livro, agora no Piscar de Olho, está a partir de abril também, nas grandes livrarias, e é um e-book que está nas plataformas, principalmente na Amazon. Então, e na editora Calango. Então, vocês encontram o meu livro, qualquer dificuldade que tiver, é só entrar no editor, no site da editora Calango, que vocês sabem onde estão os livros, e agradeço demais por o espaço, estou muito feliz e fortalecido por ter estado aqui hoje. Um beijo no coração de vocês. Gratidão. Ricardo, Ismael e Ivan Antônio, muito obrigado, foi uma mesa emocionante. Queria agradecer por último, mas não menos importante, a todo o público que nos acompanhou aqui no YouTube, nessa transmissão da TV UNEB Seabra. Sem vocês não faz sentido a gente fazer nada, né? E se Ricardo e Ivan escrevem, é para vocês lerem. Se Tapioca chegou aqui agora para... Emílio Tapioca, grande coordenador da FLIAN, chegou aqui agora. Se ele organiza a FLIAN, é para vocês acompanharem, conhecerem os autores, conhecer a literatura baiana, né? Então a gente agradece muito a presença de vocês. Emílio Tapioca, você quer fazer um final para todos que estão nos ouvindo? Alan, Ivan, Ismael, o pessoal da TV UNEB, a monitoria, a Poliana que está aí conosco. É exatamente tudo isso que você acabou de dizer. Eu acho que todos nós, poetas ou não de ofício, né, mas aqueles que percebem a realidade do outro e, portanto, traduzem isso para, né, as páginas de um livro, ou para uma narrativa de cordel, ou por uma inspiração divina, traduzem as inquietudes do mundo. Fiquei muito encantado com a fala de vocês. Eu acho que a nossa satisfação é exatamente essa. Idealizar, pensar, organizar, contar com muitos, para que a gente possa realmente contribuir para um ato maior, que é o ato da cidadania. É o ato da gente perceber que a gente só é alguém pelo olhar do outro. Eu acho que essa é a mensagem que Paulo Freire nos deixa, né, e é permanente, e que nós traduzimos para o infinito. Obrigado a cada um de vocês que se fazem presente nesse lançamento tão fantástico. Estou com os olhos marejados. Né? Gratidão, meus amigos. Vem viver, Flian. Gratidão, obrigado. O último recado, a FLIAN segue durante todo o dia. Nós temos agora, às 14 horas, a segunda mesa de lançamento, que eu também a honra e a alegria de mediar com o Zeca Pereira e Ivan de Almeida. Depois, às 15 horas, tem sarau. Às 16 horas, tem a segunda mesa temática. E aí vai seguindo, eu não lembro agora de cor, mas até às 19 horas tem mesa, tem programação da FLIAN para vocês. Sigam nos acompanhando aí pela TV UNEB Seabra. Muito obrigado e tenham uma boa tarde. Acesse o site flian.com.br. É lá que está a programação. Que eu também não sei de cor, não.
Obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigado.